Guerras e rumores de guerras. Você provavelmente conhece esse versículo. No livro de Mateus, capítulo 24, os discípulos de Jesus questionam quais seriam os sinais que indicariam a volta de Jesus. Jesus então passa a descrever uma série de eventos que deveriam ocorrer antes da sua segunda vinda. Guerras e rumores de guerras é algo que você pode dizer, mas isso sempre aconteceu ao longo da história. É verdade, e tem acontecido em nossos dias. Durante a semana da Páscoa, nós vimos algumas notícias falando justamente sobre esse tema. Nós vimos Israel, enquanto comemorava a Páscoa, ser bombardeado por alguns dos seus vizinhos, como o Líbano. Nós tivemos, por exemplo, a Coreia do Sul e o Japão entrando em estado de alerta por causa dos testes com mísseis feitos pela Coreia do Norte. Assim como as simulações de guerra feitas pela China, que deixou Taiwan em estado de alerta. Nós temos o Afeganistão, o Iêmen, muitos outros países que estão vivendo conflitos entre si ou conflitos internos. Notícias assim nós temos ouvido ao longo da história, de fato. Mas qual a diferença então do que aconteceu ao longo da história e o que acontece em nossos dias? O detalhe do texto bíblico, da orientação bíblica. E eu queria ler um verso com vocês aqui, que está no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 3, diz assim: Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Há dois pontos importantes nesse verso, para que nós possamos entender melhor a diferença do que aconteceu sobre esses eventos ao longo da história e o que acontece hoje. O primeiro ponto é que ele diz que quando o mundo clamasse por paz, então viria repentina destruição. Durante a Páscoa, em meio às notícias de guerra, nós vimos o Papa Francisco clamar pela paz mais uma vez. Ele que tem sido a principal personalidade, clamando pela paz, unindo religiões, unindo governos, indo à ONU, visitando países, fazendo um grande esforço para que nós possamos alcançar a paz global. Ele não foi o único ao longo da história. Mas nos últimos 100 anos, nós vimos um movimento diferente sobre o assunto da paz, assim como o assunto das guerras. Nós tivemos o Prêmio Nobel. Ano a ano, pessoas sendo premiadas por algo importante que fez relacionado ao tema da paz. Foi o século do clamor pela paz. Algo diferente de tudo que já havia acontecido ao longo da história. E hoje nós temos um mundo globalizado, em que chefes de estados e o principal líder religioso do planeta se unem para clamar pela paz ano após ano. Nós tivemos no último século também duas grandes guerras que se diferenciam de todas as guerras ao longo da história da humanidade. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nós temos também, hoje, um movimento muito forte, países em alertas em todos os continentes, para uma possível terceira guerra mundial. Nós temos a guerra da Ucrânia e da Rússia, que não envolve apenas esses dois países, mas muitos outros países estão envolvidos com essa guerra. Nós vimos durante a Semana da Páscoa o exército ucraniano dando a entender que haveria alguma grande batalha definitiva para encerrar essa guerra. Mas os dias passam, as semanas passam, e o tema da guerra permanece em evidência, deixando todo o mundo em estado de alerta. E o clamor pela paz
continua. Essa é uma das principais diferenças do que aconteceu ao longo da história e o que acontece em nossos dias. Por quê? Porque o verso continua dizendo que esses sinais seriam como as contrações, as dores de uma mulher que está para dar à luz. Eu não tive a chance de ver a minha primeira filha nascer, mas no nascimento da minha segunda filha eu estava ao lado da minha esposa e pude acompanhar as contrações, as dores que ela sentia e o tempo que durava de uma contração a outra, como esse tempo era cada vez menor. As carnes dela tremiam, a face dela demonstrava dor, agonia, aflição, como se um evento inevitável precisasse acontecer para que trouxesse paz de volta para ela. E à medida que as contrações aconteciam, eu percebi que aquele momento inevitável estava para chegar. Corri, chamei o enfermeiro, e assim que ele chegou, ele disse: tem que correr, chamar o médico. E ele saiu disparado. Quando o médico chegou, alguns minutos depois, a minha filha havia nascido. Um evento inevitável. Mas, através das suas contrações, dos sinais, era possível perceber que aquele evento estava para acontecer. Cristo deixou essa orientação para que eu e você pudéssemos entender que ao longo da história, esses eventos, apesar de terem acontecido, nós temos um momento que é diferente. As contrações, as dores do parto, elas estão se intensificando cada vez mais. E logo, logo, nós teremos a alegria de ver o nosso Salvador retornar para esse mundo. O verso que nós lemos diz que quando o mundo clamasse por paz, repetindo a destruição viria sobre nós. As únicas pessoas que devem temer essa destruição são aquelas que vivem na impiedade, na injustiça, na prática da maldade. Mas aqueles que amam o Senhor, aqueles que vivem conforme os conselhos, as orientações e as ordenanças que Ele nos deixou, esses não precisam temer mal nenhum, pois Deus é justiça, Deus é amor e o seu caráter é a nossa garantia de que nós podemos nos alegrar quando esse grande dia chegar. Que Deus lhe abençoe. And on June 12th, in Singapore, I'll be meeting with Kim Jong-un to pursue a future of peace and security for the world, for the whole world. We're very much concerned by peace and security for Israel, so наша задача сберечь эту силу, это единство для будущих поколений во имя развития спорта и укрепления мира и взаимопонимания между народами.